Glória a Deus, queridos, é um prazer enorme estar aqui nesta noite. Pastor Leandro está em um encontro, é um evento chamado Encontro com Deus. Ele, a pastora Nani, e estou incumbido aqui de compartilhar com você uma palavra. E eu creio que ela vem diretamente do altar do Senhor para a tua vida. Você crê assim? Olha para o seu irmão aí e diga para ele assim: irmão, hoje Deus vai falar com você. Nós estamos aqui numa campanha, o convidado, né? Jesus, o convidado que muda tudo. Já mudou sua vida lá na sua casa? Abra sua Bíblia comigo. Ô glória! Ô glória! Você realmente é dos meus, viu? Assim, ó. Ô glória! Amém, glória a Deus. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Versículo 13 em diante. Diz assim a palavra: E eis que no mesmo dia iam dois discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles conversando, falando entre si, e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam encerrados, estavam fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes que coisas que aconteceu nesses dias? E ele então lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um grande profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte, e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele e remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhe disse: Ó nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhe
o que dele se achava em toda a Escritura. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento tão especial. Como é bom, Senhor, estar na tua presença. Hoje nós queremos receber o convidado que abre os olhos do cego, que nos mostra, ó Deus, aquilo que está por detrás das palavras. Que haja um mover do teu Espírito neste momento, Pai, e que as escamas dos nossos olhos hoje possam cair em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, glória! Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Pode se assentar. Queridos, eu trago uma palavra do Senhor para a tua vida. Eu meditei nesse texto, e eu me emociono quando eu leio a palavra do Senhor, porque atrás das letras, pastor Washington, tem uma revelação. Eu não sei como que você se sente quando você lê a Bíblia. Eu me lembro quando Jesus me aceitou alguns anos atrás. E quando a gente vem para Jesus, é uma bênção, não é? O novo convertido é maravilhoso. Ele quer ler, ele quer ir para os montes, ele quer orar, jejum. E eu comecei a ler, o pastor falou para mim, olha, você começa lendo os evangelhos, de preferência o evangelho de João. Eu me lembro que eu comecei a ler o evangelho de João, e parecia que aquelas palavras saltavam de dentro da Bíblia. E até hoje, quando eu estou lendo, acontece essa mesma situação. A palavra, ela salta de dentro, e ela vem para nosso coração. Você crê assim? Levante a tua mão. Diga, eu recebo em nome de Jesus esta palavra. Amém. Esse texto é um texto bem interessante. Uma experiência desses dois discípulos. Eles vinham caminhando. A Bíblia diz que eles estavam indo para Emaús. 12 quilômetros de caminhada. 12 quilômetros andando. E a conversa entre eles era uma só. Lembra das curas? Lembra dos milagres? Porque aqui nesse momento, Jesus, ele já tinha ressuscitado. Ele já não estava mais no meio deles. Só que ninguém ainda tinha visto. Os discípulos estavam caminhando e eles iam conversando entre si. Como era bom as curas que ele fez. Eu posso assim imaginar a conversa que eles iam tendo, porque 12 quilômetros dá para falar bastante. E de repente, quem sabe ali, puxa, mas o que aconteceu? Eles ainda não tinham ciência de que o mestre havia ressuscitado. Ele curou, ele restaurou o paralítico, ele abriu vista ao cego, ele deu vista, ele ressuscitou pessoas. É mesmo. Lembra de Lázaro? Lázaro, sai para fora. Eu fico imaginando a conversa daqueles dois. Você se lembra? Quando ele falou, Lázaro, sai para fora, eu senti um arrepio. Oh, glória! E eles foram caminhando. Mas a verdade é que eles tinham perdido as suas esperanças. É como se eles estivessem ali comentando, e agora? Tá, eu vi milagres, eu vi curas,
Meu Deus, quantas coisas lindas nós vivemos com Jesus. Eu não sei você, mas eu estou me sentindo meio sozinho. E conversando ali na caminhada, de repente, Jesus aparece, ali no meio. Jesus começa a caminhar com os 2 discípulos, e ele então pergunta: o que é que vocês estão falando aí? O que está acontecendo? Nós estamos falando das coisas que estão acontecendo. Você é peregrino aqui, você não sabe das coisas que vêm acontecendo nesses últimos tempos? De Jesus, que foi crucificado, que foi morto, os nossos príncipes o prenderam, o crucificaram. Você não sabe o que está acontecendo? Não é possível. Agora o texto diz que os olhos deles estavam fechados. E hoje o tema é esse: Jesus vai abrir os teus olhos, para que você comece a enxergar. Olha para o seu irmão aí, diga para ele: irmão, hoje Deus vai abrir os teus olhos. Oh, glória! Porque tudo que nós precisamos é enxergar. Tudo que você precisa é enxergar. Porque quando a gente não consegue enxergar, meu irmão, é triste. Aqueles 2 iam caminhando muito triste, angustiado. E aí então, Jesus pergunta para eles: é isso? E Jesus fala: mas vocês não lembram das Escrituras? Vocês não lembram de tudo que foi falado a respeito? Que ele teria que passar por isso. E é maravilhoso porque eles foram conversando e ninguém reconheceu. E chega um momento, eles chegaram na cidade e Jesus deu uma que fosse caminhar um pouco mais. E estava tão bom a conversa com Jesus, que eles falaram assim: não, peraí, fica mais um pouco, já está tarde, fala mais, está gostoso falar com você, até aí tudo bem. Não sabiam com quem estava falando, mas estava gostoso, estava maravilhoso. É até um louvor aí que quem é da minha época sabe, né? Lembra? Cadê o irmão Cavalcante? Fica, Senhor, já se faz tarde. Lembra, Cavalcante? Tens meu coração para pousar. É justamente esse texto. Fica, Senhor. Fica. Está gostoso aqui. E Jesus então permaneceu ali, queridos. E olha só. De repente, quando eles foram cear, no partir do pão, quando Jesus levanta o pão e dá graça, aí os seus olhos se abrem. E aí eles conhecem e vê ali, tem o prazer. Jesus é o Senhor. Oh, glória! E Jesus então parte e vai deles. E ali eles ficam comentando: mas olha, quando ele falava, o meu coração queimava. É por isso que quando ele falava, dava vontade de ouvir mais. Por isso que dava prazer em estar com ele. Era ele, é o Senhor. Ele ressuscitou. Levante a tua mão aí e diga: glória a Deus. Jesus ressuscitou. Oh, glória, pode aplaudir o Senhor, que Ele merece. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. E eu meditei nesse texto,
E Deus me trouxe uma palavra muito interessante. E o Senhor mandou te dizer uma coisa nesta noite. Você só vai sair deste lugar cego se você quiser. Se você quiser, hoje você sai daqui enxergando. Você crê nessa palavra? Eu estou crendo porque Deus está começando a realizar milagres aqui nesta noite. E se você crer, você vai sair daqui enxergando nesta noite. Sabe, meu irmão, às vezes a gente não dá muita bola para os acontecimentos, não dá muita atenção. Às vezes a gente se acostuma com a vida de crente. A gente se acostuma a vir à igreja. Terça eu vou porque é terça profética. Ô glória! Tem que vir mesmo, está uma benção. Domingo eu vou porque é celebração da família. Ô glória! Mas a verdade é que às vezes nós vamos nos distanciando. Eu quero que você entenda isso no espírito. Às vezes vai ficando aquele negócio, sabe, caindo no automático. Ah, peraí, domingo, culto, terça, mas hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer te dar uma nova experiência com Ele. Ele quer tirar você da mesmice, Ele quer tirar você da condição de cego para começar a enxergar a luz, começar a enxergar o mundo espiritual. Às vezes a gente não liga muito, mas a grande verdade é que muitas vezes os nossos olhos estão fechados. A gente não consegue enxergar o que está acontecendo. Olha, os discípulos entraram numa situação, esses dois discípulos, que eles não conheceram o mestre. Imagine, alguém que estava ali, que caminhou com Jesus lado a lado, de repente, não conheceram. Estavam preocupados. Quando Jesus questionou, eles ainda disseram: hoje já é o terceiro dia, mas até agora nada aconteceu. A gente achava que Ele iria redimir Israel. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Eles tinham perdido a esperança. Eles não conseguiam mais acreditar. E foi preciso uma palavra do próprio mestre. Vocês não entenderam? Era necessário que isso acontecesse. Tinha que ser desse jeito. É como se Jesus estivesse falando: olha, eu entreguei a minha vida por você. É você. Você é o meu objetivo maior. É por isso que aconteceu o que tinha que acontecer. Levante uma das suas mãos. Diga assim: eu creio. Aconteceu o que tinha que acontecer. Ele morreu por mim. Ele ressuscitou por mim. Ele venceu a morte por mim. Ele triunfou naquela cruz por mim. Oh glória! Oh, que presença gloriosa! Porque às vezes nós enfrentamos situações e os nossos olhos se fecham espiritualmente. Sabe, dia desses eu passei uma luta tão grande. Eu estava com um contrato fechado. E eu já estava escalado para ministrar já. Contrato fechado, bonitinho. De repente deu tudo para trás. E aí vem aquela onda. Meu Deus, meu Deus. Irmão, eu sou homem. Só que eu fui lá nos bastidores e eu falei: Senhor, eu não aceito em nome de Jesus. Está quebrado. E é como se eu começasse a ver o mundo espiritual
porque ali queriam demônios acabar com a minha alegria, com a minha fé, com a minha... Falei, independente de qual seja a situação, eu continuo glorificando o nome do meu Deus. Eu não vou parar em nome de Jesus. E eu descansei. E aí quando foi mais tarde, queridos, o diretor da empresa falou assim, ó, liga para o seu cliente. Tem que falar para ele. Eu liguei, orei, né? Falar para o cliente. Ele falou assim, ó, senhor Vieira, lá meu codinome Vieira. Não tem problema nenhum, eu pago a diferença. Segue esse contrato, porque eu não posso perder esse negócio. Eu falei, ô glória! O mundo espiritual, ele existe, ele é real. Sabe quando você está naquela situação de angústia? Pode ser que você veio aqui assim essa noite. Pode ser que você esteja passando por um momento muito delicado da tua vida. Eu não sei. Pode ser que você esteja esperando alguma coisa que ainda não aconteceu. Os 2 discípulos, a caminho de Emaús, eles estavam esperando o mestre ressuscitar. Já é o 3º dia, mas nada aconteceu, entre aspas. O que você está esperando? O que você está buscando na tua vida? Por que você veio aqui hoje? Eu estou falando aqui em nome de Jesus. Estou sentindo uma unção aqui. O que você veio fazer aqui hoje, irmão? Irmã, qual é o objetivo? Qual é o propósito de você estar aqui hoje? Será que você se esqueceu que você tem um Deus que tudo pode, e que tudo o que Ele falou a seu respeito, a palavra profética lançada sobre a tua vida, não voltará vazia? Oh glória, talvez Ele te trouxe aqui para te dar um choque, para te dar um chacoalhão e dizer, olha, acorda, desperta, abra os seus olhos e veja, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não é nenhum zero à esquerda, você não é nenhum coitadinho, você não é nenhum, desprezado. Ai meu Deus, será? Já é o 3º dia. Pastor, estou esperando há tanto tempo. Pastor, eu preciso desse milagre. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Levante as suas mãos, querido. Diga assim, em nome de Jesus, eu declaro nesta noite, eu estou lançando, diga, eu estou lançando toda a minha ansiedade sobre o Senhor. A partir de hoje, eu descanso nele. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Já acabou a luz na sua casa uma vez? No meu tempo era mais difícil, no tempo do pastor Otávio, né? Tinha que procurar o lampião, a vela. Já passou por isso? Quem já passou por isso? De noitão, pão, acaba a luz, fica tudo escuro. Fica todo mundo, né? Cadê a vela? Meu Deus! As crianças, mãe, os pequenininhos, cadê você? É um desespero terrível. Quando a gente não consegue enxergar, é um desespero. Quando a gente não consegue ver um palmo à frente do nariz, é um desespero total. Querido, a palavra do Senhor nos diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir.
E tem uma arma que ele usa, eu vou denunciar aqui hoje, nós vamos colocar por terra. Tem uma arma que ele usa, que se chama desespero. Porque quando eu deixo de ter esperança, querido, às vezes a gente vem para a igreja arrastado. Não é, pastor? Porque a gente deixou de crer. A esperança morreu. E quando a gente deixa de ter a esperança, o homem quando perde a sua esperança, a mulher quando perde a sua esperança, fica completamente cego. Fica no escuro, procurando a vela, procurando aonde está, como é que chama que eu falei agora? A vela, a lamparina, acende a lamparina. Quando a gente está cantando esse louvor, eu penso nisso. Acender a lamparina é sair do escuro. Acender a lamparina para enxergar o que de fato está acontecendo. Você já experimentou perguntar em oração, Deus, tem alguma coisa errada aqui? Senhor, me traz a revelação daquilo que está acontecendo aqui. Eu não posso ficar sem ver, sem saber o que é que está acontecendo aqui. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Porque muitas vezes a gente prefere ficar acuado num cantinho, chorando. Oh, vida, oh, azar, não vai dar certo, não tem mais jeito. Mas o Senhor te chama hoje como vaso especial de Deus, servo do Deus vivo, profeta. Abra a tua boca. Se for para chorar, chore na presença de Deus, dando glória, sentindo a presença dEle. Mas não fica acuado num canto, porque Deus é contigo. Eu tive uma visão que eu estava orando, falei, meu Deus, coisa linda. É o crente dobrado o joelho, chorando, e o mestre abraçadinho com ele ali, ó, só ouvindo o que ele está dizendo. Deus tem ouvido a tua oração. Irmã, Deus tem ouvido a tua oração. Deus tem visto as lágrimas que têm corrido no seu rosto. Você crê nisso que eu estou te dizendo? Porque é uma palavra de Deus para a tua vida. Lembra de Bartimeu? O cego lá de Jericó? Não podia ver, não podia enxergar. Na primeira oportunidade que falaram, ó, está passando aí. Quem? É Jesus, o Galileu, Jesus de Nazaré, está passando aí. O quê? É agora que eu vou enxergar. Glória a Deus. Ele está passando aqui. É agora que você vai enxergar em nome de Jesus. É agora que as escamas dos olhos vão cair. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que você quer? Ah, eu preciso enxergar. Então veja. Glória! Meu Deus! As escamas dos olhos vão cair. Você crê nesta palavra? Olha para o seu irmão e diga, irmão, as escamas vão cair em nome de Jesus. Meu Deus, há uma presença tão forte aqui neste lugar. Levante a sua mão por alguns segundos, por gentileza. Estou sentindo uma presença muito forte do Senhor aqui. Oh, Ramanabassude Candaramaias. Oh, glória. Oh, glória. De Calamassude Candaralabas.
Ei, carabaçu. Quando o Senhor abre os nossos olhos, vem sobre as nossas vidas um avivamento. Quando a gente consegue enxergar, oh glória! Os 2 discípulos, quando descobriram que era Ele, eles falaram: olha, tinha alguma coisa muito especial. Aquela conversa, tudo que ele estava falando a respeito dos profetas, eu estou arrepiado aqui, meu irmão. Tinha alguma coisa diferente, porque quando os nossos olhos se abrem, a gente passa a enxergar o sobrenatural. Oh glória! Eu profetizo nesta noite, você vai enxergar o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Aquilo que para você não tinha mais jeito, aquilo que não tinha saída, em nome de Jesus eu profetizo nesta noite, Deus vai abrir os teus olhos e você vai enxergar o caminho, você vai receber a estratégia de Deus e você vai testemunhar. Oh, maravilha! Você crê nessa palavra? A palavra do Senhor nos diz, segundo Reis, não precisa abrir não, tá? Segundo Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6, diz assim a palavra. É sobre a história do profeta Eliseu, pastor Márcio. O profeta Eliseu tinha uma unção poderosa sobre a vida dele. E aí, o rei da Síria, ele começou a fazer guerra contra Israel. E aí o que aconteceu? Tinha um profeta em Israel. Tem profeta lá na tua casa? Sim ou não? Tem profeta lá? Tinha profeta lá em Israel, pastor Otávio. E a palavra do Senhor nos diz, tudo que o rei da Síria armava, as emboscadas, o profeta recebia do altar. E ele chegava no rei de Israel e falava assim: olha, não passa nesse lugar tal assim assado. Não vá lá porque o teu inimigo armou emboscada. E toda vez o rei acreditava e se safava. Porque quando a gente ouve a palavra e a gente crê e obedece, a gente recebe o livramento. Todas as vezes que Deus fala vai, você vai. Se Deus falar para, você para. Ouve a voz dele. Sou capaz de dizer que hoje você vai sair daqui ouvindo e enxergando. Posso ouvir um amém? Quem fecha comigo? Glória a Deus. E não foi nenhuma, nem duas, nem três. Foram várias vezes. Até que o rei então ficou incomodado, o rei da Síria, chamou os seus fiéis e falou o seguinte: quem dentre nós está traindo? Quem é o cagueta? Vai morrer. Quem é que está falando os meus planos para o rei de Israel? Alguém levantou a mão lá com medo e falou assim: ó rei, é o seguinte, ninguém aqui está te traindo não. É que tem um profeta lá, que toda vez que você faz seus planos, o Deus que ele busca, que ele serve, ele revela todinhos os seus planos para ele. Meu Deus! Verdade? Tá de brincadeira.
Eu quero profetizar aqui nesta noite que Deus vai revelar todos os planos do inferno contra a tua vida. Você vai ficar sabendo tudo que o diabo está tramando. E como profeta de Deus, você vai levantar as tuas mãos e dizer: aqui não. Oh, glória. E o livramento vai vir, não sei quantas vezes vão vir livramentos atrás de livramentos. E o rei então falou assim: vamos lá, busca esse profeta aí. Tem tudo a ver, viu, meu irmão? Não saí do texto não. E aí diz a palavra que eles foram, um exército, cavalos, cavaleiros, uma tropa. E quando chegou bem cedinho lá na casa do profeta, a palavra do Senhor nos diz que haviam muitos soldados nas montanhas. E o moço do profeta acordou cedinho. E como sempre, ele vai lá, dá uma espreguiçadinha. E quando ele abre a janela para ver o sol, misericórdia. Senhor, ele corre no profeta dormindo, ainda acorda. Olha, a casa caiu. Tem soldados para tudo quanto é lado. Soldados, cavaleiros, cavalo. Às vezes a gente fica assim. A gente só consegue enxergar o inimigo. E é um tal de tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Misericórdia, eu repreendo, porque a gente só consegue ver o inimigo. Hoje Deus te trouxe aqui para você ver Jesus. Hoje Ele te trouxe aqui para abrir os teus olhos, para você começar a trabalhar a tua vida, a tua fé, de uma maneira diferente. Quem chorava não chora mais, só de alegria, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas aí é exagero. Eu não sei para você, mas eu quero isso para a minha vida. Eu quero acordar dando glória, dormir dando glória. As lutas vêm, amém. Contanto que Ele esteja comigo na caminhada, glória a Deus. Oh, meu irmão, até onde vai a tua fé? Você está disposto a pagar o preço para servir a este Deus? Entregar a sua vida, se for o caso? Amém? E o profeta olha para o moço: oh, rapaz, calma, calma. Ele nem olhou para a janela. Calma, você não sabe de nada. Inocente. E às vezes isso acontece com a gente. A gente entra em pânico, em desespero. E aí a gente quer ligar para pastor, a gente quer oração, a gente quer a fila de oração. Fica igual o Chapolin Colorado. E agora? Quem me socorrerá? Como é que é? Quem poderá me salvar? O profeta orou ao Senhor: Senhor, abra os olhos desse moço. Sabe, irmão, o profeta estava vendo uma coisa que o moço não estava vendo. Quem vê o céu não se desespera. Pode até chorar, sabe? A gente é ser humano. Pode até chorar, pode até se lamentar, mas não entrega os pontos. Espera mais um pouquinho. Você está, sabe, a 1 centímetro do mundo espiritual de receber aquilo que você está buscando há anos. Espera mais um pouquinho, mas espera com fé. Espera dando glória. Espera acordando amanhã, segunda-feira, pela manhã, dizendo:
Graças te dou, meu Deus, por mais um dia. Espera, colocando no altar do Senhor, focado na palavra e na promessa. Porque amanhã, quem quer fazer um projeto comigo aqui? Vamos fazer um projeto? Vamos trocar a reclamação pela gratidão? Vamos trocar aquela palavra negativa por uma palavra de bênção? Porque mesmo que você não esteja sentindo, mas é o que vai acontecer com você. A bênção virá sobre a tua vida. Então amanhã, presta atenção, você vai acordar e você vai dizer assim, ó, respira fundo e vai dizer assim, amanhã, hein? Senhor, graças a Deus por mais um dia, Pai. Eu estou experimentando isso, funciona, viu? Oh Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Eu declaro que hoje meu dia vai ser alegre, vai ser um dia feliz. Eu declaro que hoje eu não vou ficar cabisbaixo. Eu não vou parar no meio do caminho, eu declaro. Em nome de Jesus. Eu não sei como é que está como é que vai ser meu dia, se vai dar certo, se não vai, mas não estou nem aí. Hoje é o dia que Deus escolheu para me abençoar. Faz isso para você ver o que vai acontecer. Senhor, abre os olhos do moço. Aí ele vai lá, olha de novo, vê o que se você consegue enxergar agora. E aí ele vai lá e fala, meu Deus. Ele já tinha ficado assustado, né? Mas parece que na segunda vez ele ficou mais ainda. Olha que eu estou vendo. Cavaleiros, soldados, um exército. É o exército do Senhor que está aqui. Fica tranquilo aí. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Levante a tua mão para o céu. Diga assim, eu recebo nesta noite esta palavra profética. Mais são os que estão comigo, com a minha casa, com a minha família, com a minha vida financeira, com a cura que eu preciso. Mais são os que estão comigo do que os que estão com eles. Oh, ah, Senhor, abre os nossos olhos para que a gente enxergue, para que a gente consiga ver o que está acontecendo. O mundo espiritual existe, e você só consegue enxergar quando você pede para o Senhor, abre os meus olhos. Sabe, irmão, ao invés de você pensar em retroceder, hoje eu estou falando com pessoas aqui que essa semana pensou em largar tudo, parar, porque está cansado. Deus me trouxe aqui para falar isso. Deus me trouxe aqui para falar com uma irmã que está chorando a semana. E às vezes perguntando, meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí você vem numa campanha maravilhosa dessa, para ouvir que Jesus ressuscitou. Ele está vivo. E hoje Ele está se mostrando a você, se revelando a você. Coloque-se de pé, por gentileza. Glória a Deus. Oh, Jesus. Sinto uma presença muito forte aqui. Os nossos músicos, pode subir aqui, por gentileza.
teus olhos vão se abrir quando você perceber que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo. Lembra quando Jesus estava lá na polpa do barco dormindo? Todo mundo desesperado e Ele estava dormindo. Jesus te trouxe aqui hoje para acalmar o seu coração. Eu posso sentir a presença dEle aqui. Feche os seus olhos comigo. Coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo está me tocando aqui nesta noite. Ele vai abrir os seus olhos. Você está preparado para isso? Ele vai abrir os seus olhos. E a tua vida nunca mais será a mesma. Eu vejo Deus abrindo os seus olhos. Eu vejo Deus colocando você em um novo patamar. Eu vejo Deus honrando a tua vida nesta noite. Eu vejo o Senhor te pegando pela mão e te dizendo: filho, filha, vem comigo. Você vai ver o que tem preparado para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração de homens aquilo que Deus tem preparado para você. Ramassude Candaralamaias. Candarabassude Candarabas. Senhor Deus, como profeta do Senhor, eu oro agora por este irmão, por esta irmã, por este irmão que está, Senhor, quem sabe passando pelo vale da sombra da morte. Eu oro por esta mulher, que quem sabe entrou neste lugar hoje, com o coração pesado. Eu oro por esta pessoa, Senhor, que está nos ouvindo pela internet. A tua unção pode chegar agora neste lugar, e quebrar todo o jugo, em nome de Jesus, ó Pai. Vem, Espírito Santo, vem sobre este lugar, vem sobre este lugar, abre os olhos agora. Rica talabaçu de candaralabás. Senhor, abre os olhos da tua igreja. Move-te neste lugar nesta noite, com milagres, com cura, com restauração. Abre os olhos. Tudo está preparado aqui. Meu Deus, A casa e o meu coração. te calamaçu de candaralabás. O único. Que presença gloriosa. Chega. Ranabaçu de candará. Os Xalamaçu. filhos Profetiza, já estão chegando. profetiza. Agora somos dois ou três. Becandarabás. Recalabaçu de candarás. Coração disposto Oh! a queimar por ti. E todos os Versos e canções que eu
Meu Deus. Levante bem alto as tuas mãos. Deixa Deus tocar tua vida nesta noite. Oh, aleluia. Teu domínio e o poder. Amém. Amém. Que presença gloriosa. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Oh, aleluia. Tu és santo. Oh, glória. Só tu és santo. Sim, meu Deus. Como Jesus, só tu és Calabalabalaba. santo, só Erebecanda. Ele é santo, és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Ti calabaçu de canto nebre anda lá. Noite de livramento, diz o Senhor. Noite de milagre para a tua vida, diz o Senhor. Noite do operar do sobrenatural na tua vida. Noite do Senhor mudar a sua história. Glórias ao teu nome. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, porque o Senhor está me dizendo uma coisa muito forte aqui. Vai acontecer um milagre na tua vida. Isso não são palavras de sensacionalismo. É uma palavra vinda direto do trono de Deus. Vai acontecer um milagre na tua vida. Permaneça com a sua mão aí no seu coração. Eu vejo os anjos do Senhor passeando neste lugar. Rodecanda baçu de canto nebrianda arabaçu. Rode calabás. Recalamaçu. Meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante do teu altar esta vida agora. Olha aí, Senhor, esta oração, que muitas vezes não tem força nem mesmo para sair o som da voz. Olha aí, Senhor, este clamor. Assim como o Senhor me mostrou milagres acontecendo aqui nesta noite. Envia agora os teus anjos passeando no meio desta igreja, tocando este coração, abrindo estes olhos. Nós ordenamos agora ser curado, ser curado, ser restaurada a tua fé. Renova, renova, Senhor.